Albert Einstein, já idoso, disse: "Por que gostam tanto de mim se não entendem minha teoria?" A partir dessa frase resolvi fazer esse documentário, um documentário para não especialistas, para pessoas comuns, entende? E eu resolvi fazer esse documentário para ver como anda o entendimento das pessoas que não são da área a respeito da revolucionária teoria da relatividade proposta por Einstein em 1905. Após as revoluções nas ciências provocadas por Copérnico, Galileu e principalmente Newton, pensava-se mais ou menos que a física não apresentaria nenhum avanço, que estava tudo completo, estava tudo determinado. Mas no século XIX, com o aparecimento das equações de James Clerk Maxwell, aí começaram a aparecer pontos de interrogação no avanço da ciência. Maxwell fundiu a eletricidade ao magnetismo ao apresentar as 4 equações simples. Isso causou um impacto muito grande no século XIX e lançou os físicos teóricos na época à procura de novas soluções e novas explicações. Em 1905, Albert Einstein trabalhava no escritório de registro de patentes. Esse emprego dele não tinha nada a ver com o curso de física que ele acabara de terminar na Suíça. E ele escreveu uma série de artigos para a revista Análises da Física, propondo algumas alterações no pensamento científico da época. Na verdade, esses artigos de Einstein, eles demoliram completamente a física clássica proposta por Newton há uns 200 anos atrás. Isso foi assim, teve um caráter revolucionário muito grande, um impacto na sociedade de cientistas da época sem precedentes. O ano de 1905, ano em que Albert Einstein publicou seus artigos nos periódicos de física, é conhecido como o ano do milagre, porque foi aí que ele apresentou aquilo que ficou conhecido como a teoria da relatividade, que a maioria das pessoas já ouviu falar, mas também a maioria não sabe do que se trata. A teoria da relatividade todos conhecem, mas o que se constata é que a maioria das pessoas não tem noção do que trata essa teoria. Em 1905, então, Einstein propôs a teoria da relatividade, na qual ele contraria as ideias do seu ídolo Isaac Newton. Para Newton, massa era uma propriedade inerente do corpo, não era variável, e o tempo era uma grandeza absoluta. Einstein disse que não, massa é uma forma de energia. São, na verdade, massa e energia, 2 faces de uma mesma moeda, portanto elas são intercambiáveis. Outra coisa que Einstein disse também nessa teoria é de que a velocidade da luz é uma constante universal, ela não varia nunca, jamais. Não existe nenhuma velocidade no universo que supere a velocidade da luz. Outra coisa é que o tempo também não é uma grandeza absoluta como propôs Newton. O tempo e o espaço também estão interligados, o que Einstein chamou de espaço-tempo. Foi nessa época, então, que Einstein apresentou aquela equação que é considerada a equação mais famosa da física. Energia é igual massa vezes velocidade ao quadrado. Ou seja, a massa e a energia são formas de uma mesma estrutura. Então, a partir de uma massa pequena, você pode obter uma grande quantidade de energia. E uma das aplicações diretas dessa forma foi a construção da bomba atômica. Porque a partir de uma massa pequena, por exemplo, de urânio, se obtém uma grande energia. Se a equação de Einstein proporcionou a construção da bomba atômica, que já matou milhares de pessoas, por outro lado, ela é a base também de uso médico, através de radioisótopos, radiações, por exemplo, no combate a tumores. Isso advém da ideia proposta por Einstein na sua teoria da relatividade. Energia igual a massa vezes velocidade da luz elevado ao quadrado. Albert Einstein chocou o mundo ao demolir a ideia de que o tempo é uma entidade absoluta.
e ele também demoliu a nossa noção de presente, passado e futuro, ao mostrar que isso depende da velocidade do observador e depende também da distância que o observador se encontra em relação ao fato observado. Isso é chocante. A maioria das pessoas desconhece isso aí. Quando Einstein terminou a sua teoria da relatividade em 1905, ele notou que havia alguns buracos nessa teoria. Por exemplo, o problema da gravidade não era contemplado por essa teoria. Então, esse primeiro estágio da formulação da teoria da relatividade ficou conhecido como a teoria da relatividade restrita. E de 1905 até 1916, Einstein trabalhou nessa teoria para ajustá-la quanto à gravidade. Como que a gravidade seria contemplada nessa teoria, como que ela seria explicada nessa teoria. E em 16 ele terminou esse trabalho com aquilo que ficou chamado como a teoria geral da relatividade. Então, na teoria geral da relatividade, ele solucionou o problema da gravidade. E ele destruiu a teoria da gravidade formulada por Newton. Newton dizia que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Era mais ou menos como se a força da gravidade fosse uma propriedade da matéria. Então você pegaria dois corpos, um atrai o outro porque tem essa propriedade de atrair. Einstein disse que isso não era verdade e que o que motivaria a gravidade seria a deformação do espaço-tempo. Então você tem o tecido do espaço-tempo e a presença de uma massa deforma esse espaço-tempo. Então a massa que está aqui, ela tende a cair sobre o corpo que tem massa maior. Se eu pego esse corpo aqui, por exemplo, ele cai em direção à Terra, porque a massa da Terra deforma muito o espaço-tempo. Então todos os corpos caem em direção a ela, mas não porque existe essa força inerente aos corpos. Isso então ficou conhecido como a teoria da relatividade geral. Einstein não gostou muito de destruir essas concepções, essas leis formuladas por Newton, que era o seu grande ídolo, e ele fez isso com bastante pesar. Mas essa foi a grande descoberta, a grande sacada de Albert Einstein. Dessa maneira, então, a teoria da relatividade ficou completa. E essa teoria reformulou completamente o nosso entendimento sobre o funcionamento do universo. Foi uma revolução, teve um impacto muito grande, que transformou de uma vez por todas o nosso conhecimento sobre o funcionamento do universo. Esse curta-metragem que eu fiz, um curta-metragem para não especialistas, o especialista que que assistir esse curta-metragem, certamente ele vai ver falhas aqui, ele vai ver que as explicações não estão completas. Mas quem detém a compreensão total da teoria da relatividade hoje, muito poucas pessoas. Então meu intuito foi trazer uma visão de maneira assim, mais geral para pessoas não especialistas, pessoas comuns que não lidam no seu dia a dia com essa tão importante teoria. Esse foi o objetivo dessa curta-metragem. É impossível você ter uma ideia do funcionamento do universo se você não conhece as ideias de Einstein, porque foram suas teorias que revolucionaram, causaram um impacto muito grande na compreensão do funcionamento do universo. O que se constata é que a grande maioria das pessoas não especialistas desconhece as ideias de Einstein. Entre 1905 e 1915, Einstein formulou a sua teoria da relatividade geral e restrita. É considerada talvez a teoria mais importante do século XX. Do que se trata essa teoria? Teoria da relatividade. Energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Ele estabeleceu a relatividade entre o tempo, a ocorrência dos eventos, e
mostrando que há uma diferença entre o tempo real e o tempo matemático. Eu não sei te responder, Pedro. Não sei. Mas você já ouviu falar dela? Ah, já. Energia igual massa sobre vezes tempo, se eu não me engano, mas eu realmente, para falar sobre ela, eu não sei, mas é super conhecida, né? O que você tem a dizer sobre a aplicação da teoria da relatividade? Olha, sinceramente, eu não sei se eu posso dizer muita coisa. Eu sei que a teoria da relatividade, ela veio de certo modo para desmistificar um pouco a teoria newtoniana, que dizia que toda causa tem uma consequência. O Einstein ele dizia que não, que uma causa pode ter N consequências dependendo do meio, inclusive do tempo, que o Maurício estava falando. E, não sei, uma utilização prática eu acho que é Em relação à gravidade, por exemplo, ele alterou alguma coisa? a gravidade. Não vou saber dizer, Pedrão. Não sei mesmo. Einstein formulou a sua teoria da relatividade restrita e geral mais ou menos entre 1905 e 1915. E é talvez a teoria mais importante, a teoria científica mais importante do século XX, talvez de toda a história da ciência. Já faz mais de 110 anos que isso aconteceu. Do que trata essa teoria? Pelo meu conhecimento em física, é muito pequeno. Apesar de gostar de física, a única coisa que eu sei é da teoria da relatividade, é isso? Isso, esse é o nome da teoria que ele formulou há mais de 100 anos. Pois é, mas é um assunto que eu não domino. Ouviu falar em Einstein? Já ouvi falar, mas não cheguei a estudar não profundamente. Você já ouviu falar sobre a teoria da relatividade? Sabe do que trata essa teoria? Já ouvi falar, mas não sei do que se trata não. É um mistério para você. É um mistério. Em 1905, Albert Einstein formulou a sua teoria da relatividade, uma das teorias mais importantes de toda a evolução da ciência ocidental e talvez a teoria mais importante do século XX. Do que trata essa teoria? Eu sei a fórmula da teoria, que é E igual a mc ao quadrado, mas do que trata, eu não sei. Mas eu acho que meu amigo sabe responder muito melhor que eu. E igual a mc ao quadrado é a massa. Mas, acho que a teoria da relatividade ela vai mostrar o quanto tempo, o espaço, a própria massa depende de várias variáveis, né? Não é uma constante. Nesse sentido muda um pouco a perspectiva que a gente enxerga, né? Tudo que a gente está vendo é do nosso referencial aqui da Terra. A velocidade do planeta, a velocidade de todos os objetos dentro do planeta vão mudando, a passagem do tempo, etc. Nesse sentido, se eu pegar uma espaçonave e andar na velocidade da luz durante um ano, sentido fora da Terra, e depois de outro ano eu voltar para a Terra, dentro da espaçonave só passaram 2 anos. Aqui dentro da Terra já não vai ter mais ninguém que eu conheça, porque a velocidade que eu estarei no objeto vai fazer com que o tempo passe muito mais devagar dentro do objeto e aqui na Terra passe muito mais rápido. O tempo é diferente dependendo da velocidade. Sim, exatamente. Teoria da relatividade, Albert Einstein. O que você sabe sobre isso? Não lembro. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouviu falar em Albert Einstein? Já ouvi falar em Albert Einstein. Não tem, é um mistério para você isso aí, você não sabe nada disso. Não me lembro não, Pedro. Ela foi formulada há mais de 100 anos, mas você nunca se interessou muito por isso aí, né? Não. Sinceramente não. Albert Einstein, entre 1905 e 1915, formulou a teoria da relatividade restrita e geral.
É considerada a principal descoberta científica do século XX. Ele fez isso há mais de 100 anos. Do que trata essa teoria? Ixi, Pedrão, vou ficar te devendo. Vou ficar te devendo, não sei quase nada a respeito. Não vai falar nada. Nada. Albert Einstein, entre 1905 e 1915, formulou a teoria da relatividade. É considerada talvez a teoria científica mais importante do século XX. Ele a formulou há mais de 100 anos. Do que trata essa teoria? Pronto. Rapaz, eu não sei direito. Não sei dizer. Eu acabei até de ler algum artigo que saiu numa revista a respeito de um matemático do INPA, que chama Fernando Codá, que ele estava estudando a teoria dos anéis, né, os touros, uma espécie de rosquinha, né, como se a forma que de menor gasto no universo seria essa forma de rosquinha, né? Depois do Big Bang ela se organizou em formas, numa suposta forma de anel. E isso depois teria consequências, eles dizem isso, assim, por exemplo, que a hemácia tem uma forma parecida, né? E o que eles estavam querendo dizer, e aí foi que eu lembrei que eles citaram Einstein, que não há uma espécie assim de aplicação científica sem uma matemática por trás. Então, e me parece que ele tinha eu ouvi falar de um tal de Riemann, um matemático, sobre o qual um Einstein instaurou, vamos dizer assim, esse universo curvo, é o que eu... Espaço curvo. O espaço curvo. É isso, na verdade eu fiz uma curva para dizer que eu não sei. Albert Einstein formulou a sua teoria da relatividade geral e restrita entre 1905 e 1915, portanto há mais de 100 anos que ele fez isso aí. É considerado talvez a teoria mais importante do século XX, teoria científica mais importante. Do que trata essa teoria? Trata de... tem que dizer se é mais ou menos, mais, menos. Passo se quiser. Eu acho que é mais ou menos. Se trata de que as coisas têm uma relatividade com relação ao tempo, à velocidade, e que nessa fórmula ele demonstra, né, que as coisas têm uma relatividade de tempo, de espaço, e eu acho que é mais ou menos isso, Pedro. Não sei muita coisa, mas eu sei que colaborou para a evolução da ciência no mundo, né? Inclusive a conquista do espaço pelo homem, né? E como eu não sou físico, né? Mas o que eu sei é que foi uma contribuição de um dos maiores cientistas da época, né? E eu acho que sem o Albert Einstein não existiria toda essa evolução que existe hoje na física, na conquista do espaço, na indústria e em tudo que a gente usa hoje. Mas não sei realmente ao pé da letra o que é a teoria da relatividade. Albert Einstein, entre 1905 e 1915, formulou aquilo que ficou conhecido como teoria da relatividade geral e restrita. Essa teoria é considerada a mais importante do século XX. Do que se trata essa teoria? Olha,
não entendo muito do tema, mas pelo que eu acompanhei, aquela questão da energia, que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado se transforma em energia e vice-versa, né? Então ele demonstra que a energia, a luz formada também por matéria, né? E a partir daí surgiram aquelas várias conversas aí, ele próprio falava o que era a teoria da relatividade. Ele falou, a relatividade é quando você está esperando a sua namorada chegar, que se ela demorar 5 minutos parecem 2 horas. Enquanto você está fazendo uma coisa boa, parece que passou 2 horas e passou 1 minuto só. Albert Einstein, entre 1905 e 1915, formulou aquilo que ficou conhecido como a teoria da relatividade. É considerado talvez a teoria científica mais importante do século XX. Do que trata essa teoria? Teoria da relatividade, eu não sei exatamente do que trata. O que eu sei é que foi a base para poder concretizar a bomba atômica. Não sei detalhes de como é que é essa teoria. Teoria da relatividade foi formulada há 100 anos por Albert Einstein. Do que trata essa teoria? Não sei. Você nunca ouviu falar disso aí? Já. Já ouviu falar, mas nunca se interessou por ela. Não, eu tive interesse, mas... Mas hoje para você é um grande mistério isso aí. É um mistério. Não sabe do que se trata, não. Sim, é grosso modo. Grosso modo, gostaria, grosso modo. Na verdade, ela trata tudo é relativo em relação ao tempo e aos acontecimentos. Então, se você estiver, por exemplo, numa espaçonave, na velocidade da luz, o tempo dentro dessa espaçonave vai passar de forma mais lenta que o tempo aqui na Terra, por exemplo. É bem isso mesmo. Mas eu não sei explicar o porquê, como isso acontece. Então, a gente sabe que talvez se uma pessoa estiver numa espaçonave e você estiver aqui, o tempo para ela vai passar de forma mais lenta. Então, talvez 1 ano para ela, por exemplo, vai significar, sei lá, 50 anos aqui na Terra. Não sei porquê. Como explicar, não sei. Júlio, em 1905, o cientista Albert Einstein formulou uma teoria importante chamada teoria da relatividade. Do que trata essa teoria? Ô Pedro, você com essa ideia sua de fazer um brainstorm ou uma tempestade cerebral, você nos coloca numa enrascada, não? Você nos lança um tema e pede para nós falarmos a respeito dele sem nós estarmos devidamente preparados para isso. Mas você pediu que se falasse alguma coisa. Eu acho que Einstein revoluciona a física com a teoria da relatividade por conta desse entendimento com relação a relação tempo-espaço. Esse entendimento que ele traz para a física muda muito os conceitos que se tinha dessa relação tempo-espaço. O que eu posso dizer é isso, e eu acho que isso foi muito importante para muitos descobrimentos. Eu não quero me estender muito mais, porque senão daqui a pouco eu vou parecer aqueles meninos que foram entrevistados na porta do Rock in Rio lá,
e perguntaram para eles nome de bandas que não existiam, eles diziam, ótima, gostei muito, muito bacana, puxa, ótima, não, eu tenho todos os discos dele. Eu acho que eu corro o risco, se eu continuar falando aqui, de falar que Einstein inventou, a partir daquilo saiu a batedeira de bolo, ou micro-ondas, ou coisa desse tipo. Eu sei que não é nada disso, mas eu corro o risco. Mas eu lembro que isso proporcionou avanços importantes na física. Se você me pedir para explicitar nesse momento, eu não lembro. E lembro também que algumas pessoas até questionam, sim, duas coisas. Primeiro, a própria teoria. Ela é questionada em alguns aspectos, eu não sou capaz de me aprofundar nisso. E o segundo, se de fato a teoria da relatividade, Pedro, é dele. Alguns entendem que foi a esposa que fez esse desenvolvimento dessa ideia e ele se apropriou dela. Isto já foi defendido por vários autores consagrados. Eu acho que, além disso, eu vou correr o risco de dizer que a teoria da relatividade permitiu o desenvolvimento da centrífuga ou da lavadora de roupa automática. Então eu prefiro parar por aqui. Mané, em 1905, o cientista Albert Einstein formulou a sua teoria da relatividade. E por causa disso, ele é visto agora no mundo contemporâneo como o sinônimo da inteligência, o sinônimo da genialidade. Quando se quer fazer uma propaganda sobre gênio, geralmente se coloca a fotografia dele. Teoria da relatividade. Do que trata essa teoria? Se é tão importante assim, do que trata? A teoria da relatividade é a teoria que tornou o tempo, que até então era absoluto, relativo. Ou seja, o conceito nosso de tempo, que ele era imutável. A teoria da relatividade mostrou que o tempo é mutável, ou seja, situações e acontecimentos que estão no momento ocorrendo hoje no planeta Terra podem ter ocorrido há 100 milhões de anos atrás num planeta muito distante. Então, na realidade, o tempo hoje, depois da teoria da relatividade, não é mais o que era considerado absoluto, e sim uma medida física relativa, porque depende do ponto de vista de onde está se enxergando aquele evento naquele momento.